Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Lupão. Pessoal, mais um vídeo de palpites hoje, palpites da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. E vamos lá, sem mais enrolação, vamos para os nossos palpites. Rodada essa que vão ter apenas 7 jogos, né, por causa da questão da Sul-Americana. O Vasco que foi eliminado na noite de ontem e o Bahia também se enfrentariam nessa rodada e não vão poder se enfrentar. O Atlético Mineiro também tem jogo hoje à noite pela Sul-Americana, enfrentaria o Fortaleza, e o Grêmio, que também joga hoje, enfrentaria o Botafogo. Devido a isso, não vamos ter 3 confrontos nessa rodada, mas vamos ter 7 jogos bem interessantes. E é claro que a gente vai fazer a nossa análise e o nosso palpite aqui hoje. Fluminense e Palmeiras, um duelo bem interessante. Fluminense que foi o melhor brasileiro no Mundial de Clubes, mas vive aquela fase do luto, sabe? Tipo, pô galera, sem o Arias parece que o time não dá certo. Não é que o Fluminense tenha jogado mal contra o Flamengo, tá? Foi um jogo tecnicamente muito fraco, em especial no primeiro tempo. No segundo tempo também, o Flamengo com um pouco a mais de domínio. Mas o Fluminense bem forte no meio de campo. Acho que um jogador que tem se destacado bastante é o Martinelli. A dupla de zaga também, com o Thiago Silva comandando, tem sido um ponto forte. O Fábio nem se fala, um goleiro que está aí para bater o recorde de mais jogos jogados da história do futebol brasileiro e mundial. Então vai ser algo bem interessante. Nessa partida, o Fluminense tem a oportunidade de enfrentar hoje o Palmeiras, que vem com uma sequência positiva, venceu o Atlético Mineiro, que vem em crise por 3-2 na última rodada, empatou na penúltima rodada. Mas vai ser um duelo difícil, o Fluminense jogando dentro de casa nunca vai ser um adversário fácil. E eu acredito que esse jogo tem cara de empate, tá? Eu vou colocar um empate aqui nesse duelo. Acredito que o Fluminense não tem força ofensiva o suficiente para poder ganhar, não vive uma grande fase com seus centroavantes. Tanto o Cano quanto o Everaldo não tem tido uma produtividade muito alta, né? E sem o John Arias o time perde muito na criação e no lampejo técnico, que é algo muito importante no futebol, né? Tem até uma comparação aqui do GE. O Palmeiras está em quarto, o Fluminense está em oitavo. Pontuação ali 6 pontos de diferença. O Palmeiras é um time que ataca bastante, tem bastante escanteio e isso pode ser um ponto positivo para esse jogo contra o Fluminense. Ceará e Mirassol. O Ceará que desde a volta da Copa do Mundo de Futebol de Clubes fez 3 jogos, venceu apenas o seu maior rival, o Fortaleza, mas quando enfrentou a equipe do Corinthians e do Internacional, acabou não conseguindo vencer e perdendo de 1-0, né? O Ceará é um time que vinha muito forte no início do Brasileiro, acabou perdendo aqui, como vocês conseguem ver, os últimos 5 jogos, venceu apenas um no Brasileirão. E esses resultados negativos acabaram diminuindo um pouco a classificação do Vozão, que atualmente é o 11º colocado. Já o Mirassol vai fazendo campanha surpreendente, né, pessoal? Para quem coloca aquela questão dos 45 pontos ser o suficiente para não ser rebaixado, o Mirassol já tem 21, que é quase metade de 45, em apenas 13 jogos disputados. Sempre importante lembrar que o Mirassol está em sétimo, com 13 jogos disputados. O Bragantino, por exemplo, que está em terceiro com 15 jogos disputados, tem 27. Então, se o Mirassol vencer esses 2 jogos que ele não pôde atuar, ele estaria em terceiro lugar junto ao Bragantino ali, disputando uma vaga no G4 do Brasileirão, algo que seria histórico para o time do interior paulista, né? Dito isso, pessoal, Mirassol é um time bem difícil. Se a gente pegar aqui os últimos jogos do Mirassol, 3-0 diante do Santos, um empate diante do Palmeiras. E se a gente voltar um pouco mais aqui antes no pré, não teve o duelo contra o Botafogo, vamos voltar mais um pouquinho, venceu o Sport e ganhou de São Paulo por 2-0 fora de casa. É um time que, jogando fora de casa, tem dado muito trabalho para os adversários. Venceu gigantes do futebol mundial como Palmeiras e São Paulo. E eu acredito que vai vencer mais uma hoje, diante da equipe do Ceará. Mas o Ceará tem bons jogadores. Pedro Raul inspirado, pode fazer um golzinho hoje. E pode sim vencer, o Ceará tem time para isso. Mas não tem mostrado futebol nos últimos jogos. Apesar de ter feito bom jogo diante do Corinthians, não conseguiu vencer. Contra o Internacional acho que foi um jogo um pouco mais abaixo. E por isso acredito que o Mirassol pode sim vencer, se aproveitar. Já que o Ceará vai ter que se expor, porque vai jogar em casa e matar o jogo no contra-ataque. Corinthians e Cruzeiro. O Corinthians que teve uma semana bem conturbada aí politicamente, né? Cara, semana difícil pro Corinthians, situação bem difícil. O Cruzeiro vem totalmente embalado, né? São 13 pontos conquistados nos últimos 5 jogos, goleadas de 4-0 diante da equipe do Juventude na última rodada, poupando alguns jogadores, né? Venceu o Fluminense fora de casa também por 2-0 e venceu a equipe do Grêmio por 4-1, então são 10 gols feitos nos últimos 3 jogos desde o retorno e apenas um sofrido. E eu acredito que o Corinthians vai ser mais uma vítima. O Corinthians que tem produzido ofensivamente, cara, mas tipo, mesmo produzindo ofensivamente, não tem conseguido ser efetivo. Acho que a saída do Yuri Alberto e a fase negativa do Memphis também
tem pesado para o time paulista. E eu acredito que o Cruzeiro vem firme e forte aí para poder vencer mais uma. E tá muito próximo de conseguir talvez um título de Brasileirão do primeiro turno, né? São 73% de aproveitamento, 27 gols feitos e 9 sofridos. Tem uma das melhores defesas do Brasileirão. Lembrando que o Flamengo tem 5 gols sofridos, porém tem um jogo a menos, né? Vai que o Flamengo toma 4-0 e aí seria o caso. O Botafogo também tem somente 7 gols sofridos. São 3 times de boas defesas no Brasileirão. Mas o Cruzeiro tem também o mais gols feitos, né? Empatado com o Flamengo. Sempre lembrando, tem um jogo a menos. Mas dito isso, sem enrolar, vamos de Cruzeiro. Eu acredito que o Cruzeiro tem mais chance de vencer. Santos Internacional, Internacional que conseguiu dar uma embalada, né? Venceu 2 jogos aí seguidos que conseguiram ajudar o time gaúcho a fugir um pouco ali da zona da degola, né? Lembrando que na parada da Copa do Mundo o Internacional estava na 17ª colocação. E o Santos, que é um time que na Vila Belmiro mostrou muita força, né? Conseguiu vencer a equipe do Internacional. Diante do Mirassol, teve que poupar alguns jogadores, né, que gerou até um certo furdúncio dentro da torcida do Santos, né, porque era o primeiro jogo depois da volta e já estava tendo que poupar para o segundo jogo diante do Mirassol. E acabou acontecendo isso e o Santos não conseguiu vencer a equipe paulista por 3-0. E foi um jogo de domínio absoluto do Mirassol, tá? Quem assistiu a partida precisa nem ver, vê os melhores momentos no GE, cara, que você vai ver que o Gabriel Brazão simplesmente fez história nesse jogo, pegou o que podia e o que não podia. Mas acabou que 3 gols deixou passar porque não dá pra fazer milagre, né? Milagre só Santo e o Brasão ainda tá longe disso. Mas eu acredito que o Santos jogando em casa, ele consegue se impor um pouco mais do que tem feito recentemente fora de casa. Conseguiu vencer o Flamengo, não foi superior ao Flamengo, importante frisar isso, mas venceu e é isso que importa no futebol. E o Internacional tem alguns jogadores bons, tem alguns lampejos, mas eu acredito que nesse jogo vai terminar em empate, um duelo de 2 times que, pra mim, ainda tem um pouco a mais a mostrar, mas o Internacional tem um potencial maior, apesar do Santos ter o Neymar. Bragantino e Flamengo, mais um confronto interessante na rodada, um confronto entre o segundo e o terceiro colocado, mas o Bragantino vem de fase negativa, né? Nos últimos 5 jogos foram apenas 7 pontos, se a gente reduzir para os últimos 4 jogos, apenas 4 pontos conquistados de 12 possíveis. O Flamengo vem em crise, né? Teve essa questão nessa semana aí das críticas ao De La Cruz. Teve a questão também da treta com o Pedro, mas aparentemente está resolvido. O cara já voltou e fez gol diante da equipe do Fluminense na última rodada. E o Bragantino tem um histórico positivo, né? Contra a equipe do Flamengo, costuma dar trabalho, principalmente naquela época que tinha o Claudinho. Enfim, era um time bem difícil de duelos contra o Flamengo. Mas eu acredito que o Flamengo dessa vez consegue vencer sim. É um time que tem, como eu disse, né, melhor ataque e a melhor defesa do Brasileirão. Muitos times queriam estar em crise como o Flamengo está. Se a gente tivesse nessa crise, seria positivo aí para muitos torcedores, com certeza. Então, acredito que o time do Flamengo consiga sim vencer esse jogo contra o Bragantino. Vitória Sport, clássico do Nordeste. O Sport que, apesar de ser o último colocado do Brasileirão, ainda não conseguiu vencer. Tem o pior ataque e uma das piores defesas, né? Não é a pior defesa porque o Juventude tomou 28 gols, né? Muitas goleadas sofridas do Juventude colaboraram para esse número extremamente negativo para o time gaúcho. Mas, cara, sendo bem sincero, pô, você assistiu o jogo do Sport contra o Botafogo? O Sport criou algumas oportunidades, acho que estreou alguns jogadores na partida contra o Botafogo. Muito positiva a bola aérea. O Botafogo não é um time de bola aérea negativa, mas o Sport conseguiu vencer vários confrontos. Então, se você olhar os melhores momentos no GE, você vai ver que tipo, muitas jogadas do Sport foram lances de escanteio que conseguiu desmarcar da zaga do Botafogo e fazer a cabeçada, né? Conseguir alguma finalização. O Botafogo tem o goleiro John, que é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, foi eleito o melhor goleiro do Brasileiro em 2024. Então, cara, é difícil fazer gol no John, mas o Sport tentou. E enfrenta um Vitória que vem de vitória, né? O Vitória que conseguiu vencer a equipe do Bragantino jogando dentro de casa na última rodada, uma vitória muito importante para o time. E eu acho que vai ser um jogo bem disputado. Eu acredito que o Sport vai conseguir o 4º ponto dele no Brasileirão, tá? Eu acredito que o Sport consiga um empate diante do Vitória, mas se fosse para apostar em algum time favorito, eu apostaria no Vitória para esse confronto. E o último jogo aqui da rodada, a gente tem então Juventude e São Paulo. O time de Caxias do Sul é um time
bem de forte jogando dentro de casa, né? Nesse retorno do Brasileirão aí, pós-Copa do Mundo. Tomou um 4-0 do Cruzeiro, não jogou contra o Vasco, né, na 14ª rodada, mas venceu a equipe do Sport, que é o time mais fraco, né, um bom jogo do Gilberto, tem o centroavante Gilberto, que já jogou no São Paulo e a lei do ex a gente sabe que é cruel e ela pode acontecer de novo hoje. O São Paulo vem com o time força máxima para esse confronto, né, apesar da perda do Oscar na última rodada, com os jogadores que estão disponíveis, força máxima. O Lucas Moura ainda está fora do confronto, mas o São Paulo fez um bom jogo diante da equipe do Corinthians na última rodada. Não que o Corinthians estivesse também em grande fase, fosse um grande adversário para aquele momento, mas o São Paulo conseguiu vencer e convencer. E o Luciano com uma postura um pouco mais ofensiva ali como atacante, se reinventando novamente no tricolor, conseguiu ajudar o time a vencer o duelo contra o Corinthians. É sempre bom olhar, se a gente olhar aqui, por exemplo, a temperatura temperatura Juventude agora, Caxias do Sul, né? Atual. A previsão de hoje é entre 9 e 16 graus. Eu sei que São Paulo faz frio, mas esse frio de Caxias do Sul é bem complicado. Muitos times sofrem, né? O Flamengo, por exemplo, não vence lá há anos. E eu acredito que o Juventude pode fazer valer esse fator de casa e conseguir uma vitória diante do São Paulo, que seria bem negativo para a equipe paulista. Os próximos confrontos aqui a gente vê na próxima rodada, Botafogo e Corinthians, Mirassol e Vitória. São jogos aí que a gente vai ver na rodada 17 do Brasileirão. Mas esses foram os meus palpites. Comenta aí embaixo se vocês acham que eu fiz alguma maluquice, se eu realmente errei alguma coisa aí. Mas deixe seus palpites também. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!